Fala galera, Rafael Ferreira aqui e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para criar uma advertorial ou um artigo de conversão, tá? Então eu vou te mostrar algumas páginas aqui, alguns modelos que você pode usar, como que você faz para escrever um artigo, como que você faz para copiar um artigo, tá? Então essa aqui é a continuação da aula de como copiar uma página de vendas, tá? Essa aula eu não liberei para todo mundo do YouTube, eu só liberei para quem estava na minha lista. Então quem estava na minha lista, tá? Recebeu primeiro e agora eu vou estar liberando ele para vocês, tá? Então o primeiro link da descrição, se você não assistiu essa aula de como copiar uma página de vendas, você assiste lá antes de ver essa aula, que essa aula aqui vai ser mais complementar para aquela aula. Então, se você não assistir aquela aula primeiro, você vai ficar um pouco perdido, tá? E esse é um dos benefícios de estar na minha lista. Então, se você não está inscrito na lista ainda, acessa aqui que tem conteúdo que eu solto primeiro, tem conteúdo que eu só vou soltar exclusivo para quem estiver na lista. Então, você assina lá para você receber ele em primeira mão, tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula aqui eu vou te mostrar como a gente tinha conversado. Se você assistiu a primeira aula da estrutura da máquina de vendas, eu falei lá sobre advertorial, sobre artigo de conversão, tá? Então, essa é uma das coisas da estrutura que você precisa antes de você começar a gerar tráfego para sua estrutura. Então, primeiro você cria uma página de venda, você cria um artigo de conversão, você cria um advertorial, por exemplo, e aí você linka um no outro e depois você manda tráfego para isso aí. Mas então é importante que você tenha uma estrutura bem sólida antes de você começar a mandar tráfego para que sua estrutura aguente, né? Para que você mande tráfego para ela e você não só gaste dinheiro, você consiga converter. Então, nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre advertorial, que é basicamente o que prepara uma pessoa para comprar. Então você cria um advertorial, depois que você faz todo o estudo de mercado, lá você tem basicamente então todas as informações que você precisa sobre o seu cliente. Depois disso você pode criar um advertorial, que é o que vai preparar ele para comprar o produto que você está vendendo como afiliado ou que você mesmo vende, que é um produto seu. Então eu vou te mostrar aqui, eu já estou com o meu computador aberto, eu vou te mostrar alguns modelos de advertorial, tá? Eu vou te mostrar como é que isso aqui funciona e eu vou te mostrar como que você cria um e depois a gente vai copiar um advertorial já pronto aqui que o seu produtor muitas vezes ele fornece, tá? Então você pode pegar o advertorial do seu produtor e somente copiar, mandar tráfego, fazer todo esse sistema, ou você pode criar o seu, ou você pode pegar o dele e adaptar, deixar melhor ainda, tá? Eu vou te mostrar aqui, você vai aprender a criar isso e aí você escolhe como é que você vai trabalhar. Então, vou olhar aqui para a minha tela do meu computador, mas eu vou estar sempre olhando aqui para vocês também, já estou com ela aberta aqui. Então vamos lá. Ó, então eu já estou com o modelo aqui aberto. Esse basicamente aqui, ó, fala mendigo de São Paulo, fatura 4.083.653. Então, basicamente assim, o advertorial, ele funciona como um artigo de uma matéria, por exemplo, tá? Só que isso aqui, qualquer lugar que você criar, vai para a página de venda do produto. Essas matérias aqui são meio que falsas matérias, a gente pode chamar, tá? É só para deixar isso aqui com cara de artigo mesmo. Muitas vezes usam, por exemplo, pega o G1 e copia a página do G1, mas não utiliza, por exemplo, o logo do G1, nada. Ele só copia a estrutura porque as pessoas estão familiarizadas com isso. Então elas entram, elas acham que estão no G1, por exemplo, que estão no site da Globo, coisa do tipo, e elas acham que meio que fica mais confiável, tá? Então tem toda uma estrutura aqui, ó. Como que você pode ver, tem prova social, tem fotos, tem tudo mais, e aqui no final eles fazem venda desse produto aqui. Eu não li isso aqui, eu não sei se está escrito, se está bem escrito, se está da forma correta para converter, tá? Eu só peguei aqui, eu deixo algumas páginas salvas de vez em quando, mas eu não li isso aqui, tá? Então aqui tem outro modelo, por exemplo, tá? Aqui já aparece o cara com uma foto de uma BMW, então sem trabalho, mas com dinheiro, ganho meus 2.000 por dia e fico satisfeito. Se eu não me engano é o mesmo produto, tá? Que eles vendem. Não sei. Mas, então, basicamente aqui, ó, tem toda a estrutura de um advertorial e parece um site de notícias, por exemplo, mas na verdade é só para converter, fazer a pessoa clicar aqui e acabar fazendo uma compra ou um cadastro em alguma página, tá? Então, basicamente assim, o advertorial ele funciona mais ou menos como um artigo, tá? É um pouco diferente do blog, porque no blog você cria vários conteúdos, você usa SEO, você tenta ranquear no Google e tudo mais. Já o artigo de conversão é somente uma página para convencer a pessoa a comprar alguma coisa naquele momento ali, tá? Então, são estratégias um pouco diferentes. Você pode escolher como é que você vai trabalhar. Eu vou te mostrar aqui como é que você faz para criar artigos de conversão, como que você faz para copiar um advertorial, por exemplo, tá? Então esse aqui, por exemplo, é o advertorial da página de vendas que a gente copiou na primeira aula. E como eu já disse em outros vídeos, galera, não é porque eu tô montando a estrutura aqui, copiando uma página ou mostrando o modelo de advertorial, não quer dizer que eu indico o produto, tá? Como eu falei,
Na aula 2 da máquina de vendas, onde eu te ensino a escolher o nicho que você vai trabalhar, escolher o produto, é você que vai escolher o produto que você quer trabalhar. Eu só pego aqui os modelos que estão mais fáceis, que estão mais rápidos, tá? De eu criar aqui e eu simplesmente faço para vocês verem como é que vocês vão ter que fazer, mas não quer dizer que eu indico o produto, tá? Então vamos lá. O advertorial normalmente ele começa então com uma headline, tá? Uma chamada para prender a atenção da pessoa, e aí começa com uma foto, por exemplo, e aqui já começa contando a história de uma pessoa, vai passando por algumas etapas, tá? Depois vem prova social aqui e uma chamada para ação, tá? Eu vou te mostrar aqui a estrutura de como que é basicamente, eu já vou te explicar isso aqui. Então eu deixei separado aqui para você entender quais são os elementos que possuem um artigo de conversão, tá? Pode ser que nem todos os artigos de conversão, nem todos os advertoriais tenham essa mesma estrutura que eu estou te mostrando aqui, mas a grande maioria você vai acabar encontrando isso aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente começa com uma headline, tá? Que é o que chama a atenção da pessoa. Eu expliquei sobre headline na aula 2. Você muito provavelmente já tem algumas headlines aí que você vai poder utilizar, que nem eu te falei. Se você pegar a aula 2, onde eu ensino você a fazer todo o estudo, aqui você vai ver que você só vai aplicar. Você vai pegar os elementos de lá, vai encaixando aqui dentro e você vai ter um advertorial pronto, você vai ter um artigo de conversão pronto e basicamente você vai usar isso aí para vender. Então a gente começa com a headline, que é o que vai chamar a atenção da pessoa, tá? Que é uma promessa ligada ao desejo ou medo do avatar. Então lá a gente tinha a parte de desejos conscientes, desejos inconscientes e dos medos do avatar. Normalmente você pega uma headline e joga essas informações dentro dela, tá? Então aqui, por exemplo, ó, conheça a história da Julia Marks e descubra como ela conseguiu perder 30 quilos em 45 dias sem passar fome. Isso aqui então já está nos desejos, tá? Perder peso sem passar fome. E aí você só vai adaptar a headline para que fique chamativa, para que prenda a atenção da pessoa. Então depois que a gente chamou a atenção da pessoa, a gente vai contar uma história. Isso aqui já é conteúdo de copy, galera. Basicamente vocês estão aprendendo a montar uma copy aqui. Então basicamente começa com uma história, tá? E toda a história, como nos quadrinhos, como nos filmes que a gente normalmente vê, a gente tem um herói. E o herói pode ser você ou pode ser alguém. Aqui no caso é a história da Júlia, então vamos dizer que é ela mesma que está contando essa história. Eu não sei se é uma história real, eu não sei se é só eles pegaram os elementos da persona e montaram esse artigo aqui, pode ser ou pode não ser. Não tem muito bem como a gente saber agora, só se você falasse com o produtor. Você vai ver que vai encaixar muita coisa aqui do que eu estou te mostrando. Então a gente tem a história e tem o herói. Então o herói aqui no caso é a Júlia, tá? Aqui começa falando sobre ela. Meu nome é Julia Marks, 32 anos, casada, mãe, moro há 5 anos em Lisboa. E depois a gente vai ter aqui então um incidente e um ponto em comum. Você já vai entender isso aqui. Então você já vai ver aqui que a gente já tem um incidente. Sou especialista em alimentação e tudo mais, mas minha realidade nem sempre foi essa. Esse aqui já é um incidente, alguma coisa que aconteceu que mudou a vida dela. Antes ela era de uma forma, alguma coisa aconteceu e meio que piorou a vida dela. Então, há 3 anos eu tinha uma vida completamente desregrada quanto à alimentação. Então aqui a gente já vai começar a ter um ponto em comum. Quem está querendo perder peso muitas vezes não tem uma alimentação tão regrada, já não cuida tanto da alimentação. Então aqui a gente já começa a identificar pontos em comum, tá? Que é o que a gente colocou aqui, ponto em comum. Comia tudo que não podia por causa do trabalho e tudo mais. Então aqui já tem um ponto em comum bem grande com a persona. Quem está do outro lado está falando, putz, eu também tenho isso, eu também passo por isso, tá? Então esse é o ponto em comum, onde você acha que um avatar está passando e aí você usa aqui na copy um avatar que já passou por isso e hoje tem a vida transformada por esse produto ou por esse curso, seja lá o que você esteja vendendo, tá? Então, basicamente, a gente encontrou o ponto em comum e a gente vai ter um momento mais doloroso. Então, a gente vai passando pela história aqui, vai falar da filha dela, tudo mais, que ela aqui já é um ponto crítico, tá? Depois desse ponto em comum aqui, a gente pode até colocar, então a gente pode pôr um fracasso aqui. O que seria um fracasso? Seria ela estava de uma forma, ela começou a fazer um monte de coisa errada e de repente a vida dela começou a piorar. Então é o que aconteceu com a Júlia aqui. Então o filho dela nasceu, ela começou a engordar, chegou a pesar 90 quilos e tudo mais. Então aqui a gente passou por um fracasso. E aí a situação foi piorando cada vez mais. Junto com isso começou a aparecer outros problemas, colesterol e tudo mais. E aí a gente chegou no ponto crítico aqui, onde ela mudava ou ela ia ter sérios problemas. E aqui depois, então, do momento mais doloroso, então a gente tem um fracasso, tem um momento mais doloroso. Às vezes só o fracasso já resolve aqui na história, tá? Então aqui ela teve que tomar uma decisão. Então a decisão era mudar os hábitos dela, tá? E aqui você pode ver, ó, como ela fala aqui, ó. Cheguei a decidir que alguma coisa precisava ser feita. Eu não tinha como frequentar a academia e tudo mais, então aqui já tem mais ponto em comum com a persona, tá? Muitas vezes ela não tem tempo para ir para academia. Lembra quando a gente falou sobre crenças aqui na pesquisa de mercado? Então a gente tem algumas crenças aqui, então a crença do avatar pode ser aqui no caso que ela precisa fazer academia para emagrecer, e aqui a gente quebra essa crença, tá? Então ela tomou uma decisão,
a gente vai encontrar agora um inimigo em comum nessa história aqui. Então, no caso, o inimigo em comum é quando você vai influenciar a persona a ficar contra alguma pessoa. E você também tá contra ela. Então, isso aí vai juntando pontos. Você vai fazendo a pessoa confiar cada vez mais em você e vocês vão ficar contra o inimigo. Então, esse inimigo em comum pode ser algum outro produto, pode ser alguma outra empresa, alguma outra marca. Então, por isso que é importante você conhecer os outros produtos, tá? As outras soluções que existem no mercado, como a gente falou na pesquisa aqui. Então, você vai vendo que muita coisa vai se encaixando. Então, depois a gente pode colocar mais uma falha, se tiver, tá? Isso aqui pode ser opcional. Então, depois a gente coloca uma descoberta, tá? Que a gente vai passar pela história da Júlia aqui, então. Ela foi pesquisando, não encontrou nada, ela foi testando coisas que não deram certo. Então, ela tá falando aqui já de outros produtos, ela testou os inibidores e não deu certo, tudo mais. E aí, ela encontrou um farmacêutico, então, e tudo mais aqui. E aí, ela descobriu esse produto, que é o produto que eles vendem, tá? O Inibium Caps. E aí, então, ela viu como que eles poderiam fazer para trazer para o Brasil e testar para que outras mulheres também pudessem ter resultados, tá? Então a gente passou aqui pela descoberta, então aqui a gente pode passar pelos resultados agora. Então depois da descoberta teria os resultados, tá? Os resultados que ela teve com o produto, e aí depois a gente pode falar qual que é o segredo. Então o segredo seria o produto, tudo mais aqui, falar dos benefícios dele. As provas seria basicamente essas pessoas, esses depoimentos aqui, falando qual o resultado que elas tiveram. Você pode ver que tem vários aqui e tudo mais. Depois a gente basicamente faria a oferta, tá? A chamada para ação, clica no link para comprar, fala um pouco sobre o produto. Depois a gente poderia incrementar isso aqui, tá? Pode ser que, se você for copiar o advertorial do seu produtor, não tenha mais você, como eu disse. Quando você utiliza a sua estrutura, você pode adicionar coisas, você pode tirar coisas. Então, basicamente, aqui você poderia colocar o dia perfeito do avatar, que é o que a gente estudou na pesquisa de mercado, onde eu dei um exemplo lá do dia perfeito, o que poderia acontecer, como que seria depois que ele utilizasse o produto. Então, isso aqui é muito forte. E depois disso aqui, a gente poderia também dar bônus, tá? Então, ou o produto poderia ter bônus, ou você, como afiliado, poderia dar algum bônus para a pessoa se ela comprasse de você. Então, esse aqui pode ser um dos diferenciais que vai fazer a pessoa comprar de você e não de outra pessoa, tá? Então você adicionar bônus à sua oferta. E basicamente, para você criar um bônus, você pode utilizar até a pesquisa de mercado. Então seus bônus, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, uma crença limitante do seu avatar e criar um bônus que quebra aquela objeção. Então você vende um curso que ensina a criar um negócio na internet, pode ser que o seu cliente ele tenha uma dúvida de como começar sem ter dinheiro. E aí você pode criar um bônus, tá? Um curso extra mostrando para ele como começar sem ter dinheiro, como que ele faz para arrumar 10 formas de arrumar dinheiro e tudo mais. E aí você agrega isso ao curso que você vende. Então você vende um produto de emagrecimento, você pode criar um e-book com 1001 receitas para emagrecer, tá? E aí você junta com o produto de emagrecimento que você é afiliado, por exemplo, e aí só vai agregando mais valor ao produto que você está vendendo e pode ser que você converta muito mais só por você ter um bônus, tá? Então, cara, tem 1001 possibilidades, que não tô te falando. Isso aqui eu tô ensinando vocês a montarem uma estrutura de negócio. Vocês vão decidirem como vocês querem trabalhar. E basicamente isso aqui seria, por exemplo, um artigo de conversão, seria o advertorial, que é onde você faz a venda, tá? E aí você basicamente pode copiar ou você pode criar, baseado nisso aqui que você aprendeu, tá? Ou você pode incrementar, pegar o do seu produtor e incrementar mais coisas. Basicamente é isso. Então, baseado em tudo isso que a gente viu, tá? Eu vou te mostrar agora como que você faz para copiar um advertorial dentro da Builderall, tá? Que é a ferramenta que eu utilizo, que eu indico que vocês utilizem, mas vocês podem ficar à vontade para escolher qual ferramenta de marketing vocês queiram utilizar, tá? Como eu já falei, eu crio na Builderall aqui, a ferramenta que eu utilizo em todos os meus negócios. Você só precisa ver como é que você faz para ter o mesmo resultado que eu. Tem muita gente que já está na ferramenta também, que está utilizando a mesma ferramenta, seguiu a minha indicação e está utilizando ela, então vocês podem simplesmente copiar. Quem está utilizando outras ferramentas só vê como é que faz para ter o mesmo resultado que eu estou tendo, tá bom? Então, eu vou copiar aqui, eu não vou copiar uma página inteira, eu vou mostrar algumas dicas de como que vocês fazem, depois vocês só continuam, tá? Porque se eu for criar tudo, o vídeo vai ficar muito grande e aí dá trabalho para editar depois, dá trabalho para upar no YouTube, mas vamos começar aqui então. Então, galera, esse aqui foi o site, tá? Que a gente copiou do Inibium Caps. Como eu já disse, galera, vocês podem copiar o que vocês quiserem. Eu só peguei aqui um de exemplo, eu vou ver se eu copio outros depois, tá? Para vocês verem como é que faz com sites diferentes e tudo mais. Mas basicamente, na aula 1 a gente fez isso aqui, tá? Lembrando que se você não assistiu a aula 1 e tá assistindo essa aula, cara, primeiro link na descrição, eu vou estar liberando a primeira aula que eu só tinha soltado para quem tava na lista.
mas é uma aula que vai ajudar muita gente, então eu acabei liberando para todos vocês do YouTube. Então basicamente a gente fez a cópia dessa página aqui, você assistiu, eu mostrei tudo na aula lá, como é que cria toda a estrutura aqui bonitinho, e basicamente agora a gente só iria criar então o advetorial, tá? Então para criar o advetorial eu vou indicar que você venha aqui nesse maisinho, eu não vou falar muito sobre as ferramentas que eu falei na primeira aula, tá? Então eu só vou criando aqui como eu estava fazendo lá. Então a gente vai adicionar um novo layout, tá? Lembra que eu falei para quando a gente for criar uma estrutura diferente, tudo mais, a gente adicionar um novo layout? Então eu vou vir aqui adicionar layout, e eu vou vir aqui em página em branco, eu vou criar um do zero, tá? Vou colocar esse aqui, e eu vou colocar então advetorial. Depois a gente muda esse nome aqui. Vou dar um confirmar. Então ele criou outro modelo para mim. Você pode ver que aqui eu tenho um modelo, e aqui eu tenho outro. Então, as alterações que eu fizer aqui não influenciam no outro, tá? Então eu posso vir aqui, ó, já vou editar aqui o topo, vou colocar ele cheio, vou colocar em cores, e eu vou colocar uma cor aqui, deixa eu colocar o verde que tá lá. Então, ó, só para você entender, se eu voltar aqui, ó, não muda em nada, tá? Então aqui eu posso fazer as alterações que eu quiser, que é meio que um outro modelo dentro do mesmo site. Então basicamente assim, galera, como que a gente faria para estar criando aqui o advetorial? Então basicamente você pode ver que é uma estrutura de um artigo, de um blog, por exemplo, tá? E eu vou criar um modelo aqui, se vocês quiserem copiar, você vai ver que eu meio que vou pegar esse modelo aqui, mas eu não vou copiar ele. Eu vou criar uma outra estrutura baseada nesse aqui, eu só vou pegar as informações da página. Então a gente colocaria aqui uma faixa, tá? Como eu já disse, sempre é bom você colocar os elementos dentro de faixas. Eu expliquei bastante sobre isso aqui na aula 1. Vou adicionando aqui. Vou alterar aqui o rodapé só para a gente ter uma cor nele. Então vamos alterar a cor dele aqui, botão direito aparência. Vamos adicionar um novo estilo aqui. Então vou colocar rodapé 2. Vamos colocar adv, que é o do advetorial. Então confirmar. Vou clicar nele aqui, configurações, colocar ele cheio. Vou vir aqui em cores. Vou colocar um pouco mais escuro. Acho que assim, depois a gente vê se altera, tá? Então vou clicar com o botão direito nessa faixa aqui agora, vou mudar a cor dela, vou colocar branca, ok. Então basicamente assim a gente já tem meio que uma estrutura aqui. Então eu vou pegar só esse logo aqui, copiar endereço da imagem, eu já expliquei na aula 1 que é interessante, se você for utilizar as imagens da página, você baixar e não copiar igual eu faço aqui, tá? Porque, como eu falei, pode ser que o produtor ele tire a página do ar e aí você perde as imagens também, tá? Então eu vou adicionar aqui uma imagem, botão direito, imagem externa. Muitas vezes, galera, vocês não vão poder utilizar, por exemplo, a logo do produtor. Você vai ter que criar para você uma logo. Então, por exemplo, você vai dar um nome para sua estrutura, tá? Que nem eu falei, você utilizar o nome do produto ou utilizar o nome de um nicho. Na maioria das vezes você vai precisar de um nicho. Então você vai dar por exemplo, emagreça saudável, emagreça rápido, perca peso rápido. Então você vai criar algum nome, que muitas vezes é o mesmo nome que você vai dar para o seu link, e aí você cria uma logo baseada nisso. Então não vai ficar muito bom só aqui porque vai ficar verde e azul, mas tá bom, só para vocês entenderem aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma caixinha, eu vou adicionar essa caixa azul aqui, porque eu vou colocar o texto aqui dentro, porque eu não quero que fique em toda a página. Então eu vou definir mais ou menos aqui um tamanho, vou colocar mais ou menos aqui. Esse fundo aqui eu vou mudar a cor dele, em vez desse branco aqui eu quero um pouco mais escuro, acho que mais ou menos aqui. E essa aqui, essa caixa que eu coloquei, eu vou colocar ela branca, que aí vai dar um contrastezinho, ó, como você pode ver. O que a gente pode fazer aqui é arredondar a borda se quiser, dá para fazer várias coisas, colocar sombra, ó. Você pode habilitar uma sombra aqui, ó, e aí você pode editar um pouquinho essa sombra. Vamos tirar um pouquinho aqui. Ó, então, ó, já fica uma estrutura mais legal, tá? E aí, basicamente, a gente só precisaria adicionar as informações aqui dentro agora. Então, você pode colocar ela maior, você pode colocar ela mais para cá só, para você adicionar mais elementos aqui do lado. Então, por exemplo, você poderia criar essa daqui, e aí dar um Ctrl+C, Ctrl+V, deixar ela menor, e aí você pode colocar o outro aqui, ó. E aí a gente usa o mesmo tamanho. Vamos colocar aqui 35 na altura. E aqui também 35, ó, então já alinhamos a altura, ó. Então você pode ver que já ficou uma estrutura separada em duas partes aqui. E aqui basicamente a gente pode pôr o texto, aqui a gente pode colocar outros artigos. Você pode utilizar isso aqui na sua estrutura de blog ou no artigo de conversão para criar falsas matérias que nem a gente viu nas outras, tá? Eu fechei aqui, mas basicamente então, ó, vamos copiar essa headline aqui. Vou dar um Ctrl+V aqui, Ctrl+C. E aí o que a gente faz? Vamos adicionar um texto. Vou adicionar um H2 aqui. E a gente vai colocar então aqui dentro a chamada. Ctrl+A, Ctrl+C, a gente pode mudar a cor aqui. A gente pode colocar até o verde, ó. Altera o tamanho. Tá? Então você pode ver que eu estou criando um outro modelo baseado no modelo que já está aqui.
Então, a gente pode colocar um subtexto aqui também. Deixa eu adicionar um outro texto, tamanho N. Deixa eu só aumentar aqui, eu vou descer aqui para aumentar o tamanho da página. Então, a gente tem mais página para trabalhar aqui. Então eu vou adicionar... A gente sempre coloca no mesmo alinhamento, tá? Eu vou colocar aqui com 25. 25 e 780 eu acho que dá, hein? Deixa eu ver, centralizar. Dá para colocar até mais, ó. 790, centralizar. Ó, 790. Então aqui a gente vai pôr também 790, centralizar. E aqui a gente pode colocar meio que como um subtexto, tá? Nesse subtexto aqui a gente pode colocar esse texto aqui, ó. Agora que eu vi ele aqui. Então eu sempre passo ali para perder a formatação. Coloca aqui. Aí a gente pode colocar ele um pouco mais claro aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. E aí vamos adicionar uma imagem. E a gente pega essa primeira imagem aqui, então copiar o endereço da imagem externa. Então deu uma leve caída na câmera aí, mas já voltamos. Então, ó, adicionar a imagem aqui, botão direito eu coloquei em alterar. Eu vou inserir ela aqui, vou centralizar. E aí eu vou adicionar mais um texto aqui. Opa! Texto. Vou adicionar o texto M. E aí, então, agora a gente já começa a inserir aqui as informações. Você pode copiar do jeito que está aqui ou você pode inserir de outras formas, tá? Então eu vou montar um modelo diferente só para você ver que dá para utilizar as mesmas informações e não copiar totalmente a página, tá? Então aqui, eu não gostei muito dessa formatação. Ou a gente pode criar uma formatação nova, ou a gente vai vir aqui, vamos só alterar. Eu não lembro que fonte que eu usei. Eu acho que foi essa aqui. Deixa eu só colocar aqui, já que a gente vê. Então 20, cor aqui, eu vou colocar esse código aqui, ó, 12, 12, 12. Ok, deixa eu só ver aqui qual que foi. Meu Deus, foi Roboto. Então vou alterar aqui que foi a Roboto. Roboto, acho que 20 eu acho que tá legal. Deixa eu só ver o tamanho que eu coloquei aqui, 790, então 790 e centralizar elemento. Então, ó, você pode ver que eu estou inserindo da forma que tá aqui, a gente só precisa quebrar quebrar aqui o texto, sou de Lisboa, saudável, puxar isso aqui para cá. Então aqui quebra mais um, Tá, então, ó, basicamente eu estou copiando a estrutura do jeito que está aqui, ó, o texto, e a gente poderia colocar essa imagem aqui ou não, tá? Mas aí você que decide. E aí você pode colocar a imagem dela até aqui, em vez de... Você poderia colocar até aqui, até aqui a imagem dela. Então tem várias coisas que dá para você fazer, ou você colocar embaixo. Deixa eu ver como é que vai ficar embaixo, centralizar aqui. Vou puxar mais para baixo aqui. Então, poderia estar colocando a imagem dela aqui para a pessoa saber quem ela é e vai criando. E aí você vai colocando todas as informações. Eu não vou fazer tudo porque senão vai ficar gigantesco isso aqui. E depois era só colocar a prova social, copiar o endereço da imagem. Quem assistiu as primeiras aulas já está bem ligado em como que faz tudo isso aqui. Então, galera, basicamente é a mesma coisa. Você pode copiar. Então aqui eu estou te mostrando como é que você cria um modelo parecido, tá? Para você ter o mesmo resultado. E aí aqui no final, então, a gente poderia adicionar um botão. Deixa eu centralizar isso aqui. E aí a gente poderia adicionar aqui, então, um botão. Então, tem vários botões aqui, a gente poderia colocar esse aqui, então. Poderia colocar isso aqui. Copiar o endereço da imagem. A gente altera aqui. Acho que eu não copiei direito. Copiar endereço da imagem. Imagem externa, Ctrl A, Ctrl V, aí, pronto. Tá, centralizar, elemento, register now, centralizar. Então aqui a gente poderia mudar o texto do botão, colocar, comprar agora, com desconto, por exemplo.
tá? Acho que vai ficar muito grande, teria que editar o texto. Teria que vir aqui em aparência, ó, e aí diminuir o tamanho da fonte. E aí você pode trocar a fonte aqui e tudo mais, deixar todas as fontes parecidas. Então, galera, basicamente assim, você vai montando toda a vetorial por aqui. Ou você copia exatamente do jeito aqui, eu não vou copiar exatamente porque eu já mostrei em outras aulas como é que faz, mas você pode ter o mesmo resultado ou criar como eu estou criando aqui, um pouco diferente, mas com as mesmas informações que estão ali dentro. E aí você pode colocar, por exemplo, esse bannerzinho aqui, ó, copiar o endereço da imagem, você pode colocar aqui do lado, tá? Então, dá um Ctrl+C, Ctrl+V na imagem. Vamos diminuir um pouquinho aqui ela só, antes de colocar. E então a gente poderia colocar o banner aqui dentro dessa segunda caixa aqui. Deixa eu só alinhar mais para baixo. E aí, então, ó, teríamos o banner aqui, a gente poderia fazer algumas notícias, centralizar ele aqui, colocar algumas notícias falsas aqui dentro, por exemplo. Vou aumentar um pouquinho mais isso aqui, mais perto aqui. Centralizar. E aí a gente poderia colocar algumas notícias falsas aqui, por exemplo, igual isso aqui é só texto, tá? Então, se a pessoa clicar, ela vai para a página de venda do produto. Então, é só texto, a gente poderia simplesmente pegar aqui, ó, colocar esse texto aqui dentro. Vou diminuir o tamanho dele. Deixa mais ou menos o tamanho aqui, centralizar. E aí a gente coloca como matéria, então, veja como a Júlia perdeu 30 quilos em 28 dias, por exemplo, tá? E aí você pode vir aqui, por exemplo, ó, e adicionar um link aqui, ó. E aí você pode colocar endereço web e aqui colocar o link da página, tá? O seu link de afiliado, para quando a pessoa clicar aqui no botão também ir para a página de venda. Então aqui você pode vir aqui em Action e também colocar o link que você é afiliado. Na hora que a pessoa clicar, já vai direto para a página de venda. E aí você escolhe, ou você manda para a sua página de venda, ou você manda para a página de venda do produtor já. E aí basicamente aqui, então, se a gente quisesse mandar para a nossa página de venda, que a gente criou aqui, essa página aqui, ó. Então só voltar aqui para vocês verem que não mudou nada, que tá tudo certinho, ó. Então se a gente quisesse mandar a pessoa, por exemplo, para essa página aqui, então a gente pode voltar aqui, ó. A gente vem aqui na imagem, coloca Action. Então a gente pode colocar aqui, ó, página. E a gente vem aqui e seleciona a página. Então é a página de venda 1. A gente tinha criado a 1 e a 2, a gente pode colocar a 1, dar um OK. Então quando a pessoa clicar na imagem, vai para a página de venda 1. Aqui a gente pode colocar a mesma coisa. A gente vem aqui em texto, coloca uma âncora, página. A gente pode colocar página de venda 1. Então aqui também, ó, a gente pode vir aqui nesse banner, colocar Action aqui. Action. E colocar página. Página de venda 1, e aí a gente pode colocar para abrir na mesma aba ou abrir em uma nova guia, que seria uma guia do lado. Vamos colocar na mesma aqui. E aí aqui no botão a gente pode colocar a mesma coisa, Action, página, aí adiciona a página aqui, a mesma coisa. Então, basicamente a configuração seria essa. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Então aqui para baixo a gente não precisaria pôr muita coisa, a não ser que você quisesse colocar aquelas notícias aqui embaixo. E aí você pode pegar imagens ou criar mesmo, tá? Você colocar uma imagem, fazer igual a notícia mesmo aqui. O bom é que você pode copiar e é bem simples de você fazer igual sites profissionais aí e tudo mais, tá? Então, mais pra frente a gente cria um mais profissional ainda, um mais... com mais informações. Esse aqui basicamente já é para você começar, já ter alguns resultados e já conseguir criar suas páginas, tá? Então, beleza. Colocou os links, você vai salvar, grava isso aqui. E aí depois você já pode testar que já vai estar funcionando, tá? Então, e aí você pode colocar mais coisas aqui ainda. Você pode colocar, por exemplo, tem páginas que tem uns comentários falsos parecidos com o do Facebook. Você pode criar isso aí também. Você pode colocar, então, as outras notícias que, tipo, seriam notícias parecendo de um artigo mesmo, mas daí não vai para lugar nenhum. Você pode colocar um menuzinho aqui, ó, como esse aqui. A gente voltar aqui, então você pode colocar um menuzinho desse aqui, e todo menu, todo lugar que a pessoa clica vai para a página de venda do produto. Então assim, na aula 1 eu ensinei vocês a criarem bastante coisa, então com o conteúdo que está lá você vai conseguir ter um resultado melhor ainda do que esse que eu mostrei aqui. E lembrando que depois você precisa vir aqui no mobile, tá? E aí você colocar as informações aqui dentro, tá? O arrasta e solta aqui e ajustar conforme você quer que fique. Então, ó, centraliza aqui, centralizar elemento. E aí você vai ajustando do jeito que você quer que apareça no celular também, tá? Então meio que aqui já tá meio que certo aqui, só precisa ajustar algumas coisas.
e depois é só gravar também, já vai funcionar no celular, tá? Eu não vou fazer aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande, galera. E outra coisa que você poderia estar colocando aqui dentro, por exemplo, é você colocar uma recompensa digital, você criar um e-book, por exemplo, e colocar aqui dentro para a pessoa fazer a captura. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre página de captura, como que você faz para capturar o contato de um cliente. Ou você poderia, por exemplo, estar colocando uma notificação aqui nessa tela para a pessoa clicar, se cadastrar na sua notificação e ela receber atualizações pelo celular dela, tá? Então tem várias formas de você capturar o contato depois que você manda para a vetorial. E é por isso que eu indico para vocês criarem as suas próprias estruturas, galera. Porque assim você consegue ter a captura do contato, depois você não precisa gastar com anúncio para eles, tá? Porque muitas vezes você vai fazer anúncio para essa página aqui, e aí você vai fazendo a captura do contato do seu cliente aqui dentro, você não precisa mais gastar com anúncio. Então por isso que é bom você ter a sua estrutura, tá? E como eu tinha explicado no começo, você pode utilizar ou a estrutura do produtor, ou você pode criar a sua própria cópia, a sua própria página de vetorial aqui dentro. Você pode fazer testes, mandar com uma headline desse jeito, criar, por exemplo, um produto de emagrecimento, pode ser para homem e para mulher. Então você tem uma persona que é homem, você cria uma estrutura dessa aqui para homem, você cria uma para mulher, e aí você consegue fazer anúncios só para homem ou anúncios só para mulher, e os anúncios eles direcionam, então você usa público específico. Às vezes o seu produto, por exemplo, ele é para por exemplo, do que eu utilizei na última aula de um suplemento de concentração, se eu não me engano, tá? Onde eu mostrei no começo da aula de como que você faz o estudo de mercado, é um suplemento que pode ser tanto para o estudante, tanto para o empresário. Então você pode fazer um anúncio para uma página estudante para estudante, um anúncio para uma página de empresário para empresário, tá? Muitas vezes o produtor ele não fornece essas informações e você pode criar a sua própria estrutura e você tem controle total das conversões. Então quando você fala diretamente com a persona, você fala para ela usando as dores dela, usando os medos delas, usando toda a pesquisa de mercado que a gente fez. Quando você usa todos aqueles argumentos, você acaba convertendo mais, porque a pessoa olha e fala, cara, ele tá falando comigo, ele sabe o que eu sinto, esse produto resolve o meu problema, tá? Então é por isso, galera, que eu indico que vocês utilizem a estrutura de vocês, tá? E basicamente vocês conseguem converter muito mais. Então aqui a única coisa que faltou agora é a gente vir aqui nas configurações, então, onde a gente colocou o advetorial no caso, a gente teria que colocar o nome da página, que seria o nome principal. Então, no caso, como eu dei emagreça saudável pro outro, sei lá, vamos colocar aqui perder peso. Tá? Por exemplo, você vai utilizar o mesmo nome, tá? Eu estou utilizando aqui só para dar exemplos. Então vamos salvar aqui. E aqui, então no caso, a gente vai dar o endereço que vai ser, por exemplo, o www.seusite.info, por exemplo, barra, depois da barra aqui é o nome que você coloca aqui dentro. Então você vai colocar aqui, por exemplo, tá? Que aí a pessoa vai acessar o seu link, tá? O link do seusite.com/advetorial História Julia Marques, e aí vai cair nessa página aqui. Você escolhe o link que você quer que apareça. E aqui nesse primeiro nome aqui é só o nome de controle, advetorial 1 Júlia, tá? E aqui o nome que vai aparecer para a pessoa. Então, você pode ou utilizar uma parte do texto que está aqui, você pode colocar um que você queira aqui, então. Então, você pode colocar, por exemplo, como a Júlia perdeu 30 quilos, por exemplo, tá? Pode ser um nome aqui. Aqui a descrição para SEO, isso aqui, tá? Isso aqui influencia em ranqueamento do Google e tudo mais. Então, é bom você colocar uma parte do texto aqui dentro, por exemplo, tá? Depois a gente conversa sobre isso em outras aulas. E aqui como que vai aparecer no Google, se você conseguir ranquear isso aqui e tudo mais, mas eu não vou falar muito sobre isso agora. Então a gente daria um salvar aqui, fechar. Eu vou gravar aqui só para vocês verem como é que ficou. Então eu vou acessar aqui o site só para vocês verem como ficou, tá? Eu não organizei muito bem isso aqui, mas só para vocês entenderem como é que isso aqui fica depois que você coloca o seu link, que você coloca as páginas no ar e deixa funcionando. Então na primeira aula eu mostrei como é que faz isso, eu não vou mostrar nessa. Ó, então galera, acessei a página aqui só para vocês verem como é que ficaria isso aqui funcionando, tá? Então ó, lembra que a gente colocou o link lá, a gente colocou nas configurações aqui, ó. A gente veio aqui, colocou nas configurações esse endereço aqui, então o endereço que você iria acessar no seu site. Então ia ficar, por exemplo, o seu domínio, tá? Então aqui está o link da Vetorial, porque é o que eu utilizo nessa página aqui. Você teria que contratar um domínio no caso, então seusite.info, por exemplo, barra, e aí apareceria dessa forma aqui, tá? Quando acessasse o seu domínio barra essas informações, iria aparecer essa página. Então, basicamente, era para cá que você faria os seus primeiros anúncios, porque aqui já está preparado para converter a pessoa, para deixar ela motivada a comprar o produto. Então, já tem todos os argumentos aqui, como a gente viu no começo, como você viu como é que cria um artigo e tudo mais. Então, basicamente, você só precisaria deixar a página bonita, deixar a página estruturada para receber o tráfego nesse momento. E aí, por exemplo, quando a pessoa clicar aqui, que foi a imagem que a gente colocou o linkzinho, mandaria a pessoa para a página de venda, tá? Então, aqui a nossa página de venda já está estruturada, com o nosso link de afiliado, tudo bonitinho.
Ou você poderia colocar para a pessoa clicar e para a página de venda do seu produtor se você não quiser criar a página. Ou se você quiser, por exemplo, você achar que vai demorar um pouco para copiar a página, cria a sua estrutura, coloca o seu link da página de venda do produtor e manda para lá. E aí você vai trabalhando na sua página, na hora que sua estrutura estiver pronta, você coloca todas as informações aqui dentro. Porque eu te falei, você consegue ter muito mais resultado se você trabalhar com a sua estrutura. E aqui no final, basicamente é a mesma coisa. Clicou na imagem aqui, vai para nossa página de venda bonitinha aqui. Então, galera, basicamente é isso. Agora você precisa colocar a mão na massa. Por isso que eu indico que você se afilie a vários produtos, tá? Pode se afiliar a todos os produtos da Monetize que você encontrar lá e estuda o material dos caras. Estuda a página de venda, estuda a advertorial, porque aí você começa a ter ideias do que você pode criar, o que você pode fazer. Eu te mostro aqui como que você faz para criar algumas estratégias que você pode usar, mas você vai ter que estudar bastante materiais, você vai ter que estudar tudo para você aprender, para você começar a ter ideias, para você deixar isso aqui converter ainda mais. Então pega os produtos mais vendidos lá, vê a página de venda dos caras, vê o advertorial dos caras, que tipo de informação que eles usam, o que eles usam lá para converter. Porque se eles estão na primeira página é porque eles estão vendendo bem. Se eles estão vendendo bem, é as páginas deles que convertem, tá? Então você pode pegar toda a estrutura deles, analisar tudo, ver informações relevantes, ver o que você acha legal dali, pega bastante ideia e cria sua estrutura. Já estou te mostrando aqui o que você precisa fazer. Criou isso aqui, agora seria só mandar tráfego, tá? E eu vou explicar para vocês no decorrer das aulas sobre tráfego. A gente vai ter mais uma aula ainda sobre estrutura, onde eu vou te mostrar para vocês como criar uma recompensa digital para vocês conseguirem construir uma lista e aí você vincular todas as páginas bonitinho, deixar toda a sua estrutura redonda, tá? Porque aquilo, você tem que mandar tráfego para uma estrutura sólida, porque se você mandar muito tráfego para uma estrutura que não converta, que não tenha algumas estratégias que vai acabar ou vendendo para o cliente na hora ou pegando o contato dele para que você consiga gastar menos e isso aí acabe compensando no final, ou você vai encher uma página de tráfego, ninguém vai comprar, não vai acontecer nada, você só vai gastar dinheiro, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver como é que cria uma recompensa digital para o seu nicho, como que cria a página de captura e depois disso a gente já começa a falar sobre tráfego. Que aí eu acredito que vocês já vão começar a ter os primeiros resultados, mas agora é mão na massa, cara. Pega todo esse conteúdo que eu mostrei para vocês, pega tudo isso que eu passei para vocês e começa a aplicar. Então, os links que eu recomendo, tá? Se você quiser contratar a Buildoral para criar igual eu crio aqui, vai estar na descrição do vídeo. Todos os links que eu vou mostrando aqui, eu sempre vou deixando na descrição do vídeo, tá? E para você receber as atualizações das aulas, quando sair eu te mandar as aulas, mais os materiais que eu utilizo nas aulas em primeira mão, eu mando para quem tá na minha lista, tá? Então aqui na descrição do vídeo vai ter uma página, você acessa ela, cadastra o seu e-mail, tá? Coloca o seu e-mail lá que você recebe todos os meus materiais. Vai ter materiais exclusivos, vai ter vídeos exclusivos só para quem tiver na lista. E aí você cadastra o seu e-mail lá. Às vezes demora um pouquinho, tá, galera? Tem algumas pessoas falando que o e-mail não tá chegando, às vezes demora até uma hora aí, você pode esperar que às vezes o e-mail demora um pouco para chegar mesmo, dependendo de quantas pessoas estão acessando e cadastrando ao mesmo tempo. Eu já testei com vários e-mails aqui, eu já testei pelo menos com 5 e-mails diferentes e com todos deram certo, tá? E aí você já tem milhares e milhares de pessoas e já tá todo mundo está recebendo, está tudo funcionando direitinho. Então, testa com um e-mail, testa com 2 e-mails, às vezes, olha no seu spam, espera um pouquinho que às vezes demora um pouco, mas chega, tá? E galera, para acompanhar quando vai sair uma aula nova, quando vai acontecer alguma coisa, porque assim, não tá nada programado, às vezes sai uma aula numa semana, às vezes sai 2, às vezes não sai, tá? Então me segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, me segue lá que eu aviso vocês quando a aula for sair, quando o conteúdo novo for sair, quando eu mandar algum e-mail, quando alguma coisa diferente acontecer, eu vou avisando por lá e você acompanha o meu dia a dia também, tá bom? Então, muito obrigado por estar acompanhando, por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Espero que você tenha gostado, que ele tenha ajudado você. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, falou e fui!